A todos a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta esteja reinando em sua vida, pois é uma promessa dele. Eu deixo para com vocês a minha paz, e a minha paz que eu vos dou não é igual à paz que o mundo dá, mas é a minha paz, até porque ele é o principal da paz, conforme diz a Bíblia. E se ele é o principal, a paz dele é singular, é diferente. Eu quero aproveitar ainda em tempo, mandar para vocês ou estar com vocês nessa mensagem, falando um pouquinho sobre ainda o novo ano, o novo tempo. Eu tomei como base o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, a última parte do versículo 1 e a primeira parte do versículo 2, que escrito está: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Diante de expectativas, desejos, esperanças que surgem num dia singular como este, que temos que concordar com o escritor inglês Charles Lamb, que diz que ninguém observa o 1º de janeiro com indiferença. Alguém já disse que um otimista fica acordado até a meia-noite para ver a entrada do novo ano, mas um pessimista fica acordado para ter a certeza de que o ano velho se foi. Billy Vogue, um músico antigo, que é o autor desta frase. Ao observarmos e conversarmos com as pessoas, veremos que este é um momento onde encontramos grande número de pessoas refletindo, por vezes com esperanças, por vezes com medo. Há muita gente ansiosa e apreensiva, porque o novo representa uma nova página em branco que precisa ser escrita na história de suas vidas. E já dizia um poeta de nossos dias que o barulho dos fogos de artifício parece representar a necessidade que temos de abafar o barulho que encontramos dentro de nós nesta época do Réveillon. Este barulho dentro de nós são as preocupações, a ansiedade, os nossos sonhos, os nossos projetos que temos para o futuro. As pessoas querem ter segurança de encontrar um futuro previsível para um novo tempo, escolhendo então o início do novo ano. Vemos nos jornais e páginas cedidas as previsões para o novo ano, horóscopos, mapas astrais, pessoas que buscam videntes, tarô, jogam búzios, quiromancia e tantas outras opções que se propõem a responder sobre um futuro incerto. Infelizmente, também ainda vemos alguns cristãos abrindo páginas de jornais, revistas e encontrando ali naquelas páginas do horóscopo algum conforto, algum consolo, alguma perspectiva, ao invés de abrir as páginas da Bíblia. Quanto a nós, filhos de Deus, lembremos-nos das palavras do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ano novo, desafios novos, também horizontes novos, relacionamentos novos, compromissos novos, vitórias novas, mas também dificuldades novas, conflitos novos, responsabilidades novas. Tudo depende de como acolhemos o novo tempo, o novo ano. Entretanto, a certeza que trazemos em nosso coração, meus queridos companheiros, irmãos e irmãs, é que o nosso Deus continua o mesmo, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 34, versículos 1 a 8. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba com você, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas e nem bois sejam apacentados defronte do monte. Então Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras,
E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça em terra e adorou. Compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Deus é fiel, é uma afirmação comum em nossos dias. Vemos e ouvimos essa afirmação com frequência ao nosso redor. Quem nunca testemunhou essa citação em alguns adesivos de automóveis, ou dentro de casa, ou pelas ruas das nossas cidades? Mas a pergunta que eu faria para você agora é essa: somos fiéis a Deus? Particularmente eu nunca vi um adesivo que afirme: eu sou fiel a Deus. Mesmo assim, continuamos em cada amanhecer provando a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Então, se sabemos que Ele, Deus, é fiel, por que temer o futuro? Por que temer e se deixar dominar pelas preocupações? Se Deus, em sua fidelidade, tem tudo sob o seu domínio. Talvez possamos tomar pelo menos 3 atitudes diante deste momento do novo ano que ora inicia, sendo hoje já o dia 3 de janeiro de 2020. A primeira delas exigirá fé e disposição de ir adiante. Isto significa ter fé e ação. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, quando o povo de Deus estava em fuga adiante do exército de Faraó que os perseguia, se depara com um novo obstáculo em seu caminho: o mar. Só havia um caminho a seguir e uma atitude a tomar, mas o povo clamava a Deus e nada fazia. Então o Senhor disse ao povo: marchem. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nenhum mar em nossas vidas vai se abrir sem que marchemos, sem que a planta de nossos pés pise nas águas desconhecidas. Devemos ir em frente, não fiquemos só clamando a Deus por nosso futuro, pois Ele nos diz hoje também: marchem, marchem, marchem. Nunca esqueçamos que toda oração precede uma ação. Então não fiquemos estáticos, parados, aguardando. Temos que marchar. Marchemos, marchemos como filhos de Deus, como povo, juntos, unidos, como a família de Deus. Em segundo lugar, você deve definir onde está apoiada a sua confiança e esperança. Temos confiado nas promessas do Senhor? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Palavras de Tiago, irmão do Senhor, capítulo 1 e o versículo 6. Há pessoas que têm apoiado suas vidas em promessas de homens, ou no poder financeiro do dinheiro, ou na inteligência, ou na sabedoria, mas sempre existem aqueles que apoiam seus projetos no braço forte do Senhor e na força do seu poder. Aprendemos a falar como salmista: mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Salmo número 39, o verso 7. Se você está assim tão triste, ó minha alma, por quê? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo número 43 e verso 5. Por fim, temos que ter uma direção, um alvo, um ideal.
Ninguém chega a lugar nenhum se não marchar na direção de um ideal, pois sem a direção do alvo nos perdemos pelo caminho. Então entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, entenda você que está me ouvindo, que o tempo é como uma estrada de mão única. Vou repetir, o tempo é como uma estrada de mão única. Você não pode entrar na contramão desta estrada, porque só tem a mão única. O tempo não volta. Todos nós marchamos em direção de um ideal, de sorte que a elevação da vida ou a proporção dos empreendimentos dependem do ideal. Se o ideal é inatingível pelo fato de ser ideal, fiquemos ao menos no caminho, mas sempre em sua direção. O presidente Roosevelt dos Estados Unidos dizia que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Existe um dito que afirma o seguinte: se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupem, porque eles estão no lugar certo. Agora construa os alicerces para você chegar lá. Lembre-se de que o alicerce dos seus sonhos e projetos de vida deve ser sempre o Senhor Jesus Cristo. O salmista, no Salmo de número 127, verso 1, ele deixa escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O apóstolo Paulo, na carta escrita aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 16, nos ajuda e indica que devemos avançar para as coisas que estão diante de nós, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma outra coisa de maneira ou de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Uma coisa que tenho aprendido é que não devemos contar os nossos projetos e, como você usa dizer, os seus sonhos às pessoas pessimistas, que podem desestimular você, desviando-lhe do seu alvo. Mas devemos contá-los a Deus, que é poderoso em fazer tudo para que os realizemos. Deus tem cuidado de nós. Cabe-nos escolher se queremos que Ele continue cuidando de nós ou não. A escolha é nossa. Ele, Deus, continua o mesmo, sempre fiel e grande em misericórdia. Que neste ano de 2020 possamos marchar, nos comprometer e prosseguir para o alvo juntos. Que todos nós estejamos unidos como a família neste momento novo e neste novo tempo. Feliz ano novo, feliz ano de 2020. O Senhor Deus continue nos abençoando e cuidando de todos nós. Quem vos deseja estes votos e augura-lhe que tudo possa ser assim é o pastor Vilarinho. Eu estou, portanto, desejando a você feliz ano 2020, feliz ano novo, para você, para toda a sua família, para todos aqueles que lhe são caros e que cercam a você, e que os seus projetos, guardados em Deus, esperando dele toda a força, toda a ajuda, toda a orientação, por meio da sua palavra, na inspiração do Espírito Santo, você realize todos, para que no final deste ano de 2020, você tenha o que agradecer mais do que teve até agora, porque Deus é a nossa força, é a nossa esperança, e nele está a nossa fé. Deus nos ajude, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo pastor, e na consolação do Espírito Santo, que é o nosso consolador. Paz do Senhor.